Bom, estamos aqui com mais um Cyber Talks, o Endrigo Antonini. Endrigo, obrigado por estar com a gente. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Rafael. Vamos conversar sobre OT Security, né? Bom, com certeza. Eu acho que a gente até bateu um papo e acho que para compartilhar com todos que gostam do nosso canal, explicar um pouco mais, né, do conceito de OT. Aliás, vem-se muito lá atrás, no que eles criavam um conceito de OT que durasse 30 anos, 40 anos, sem um conceito de nenhuma de segurança. Não existia o fator, né, de estratégia pensando que a segurança tornaria hoje o que se tornou. Então hoje a gente está apagando o incêndio e também movendo para novas tecnologias. Só que como que a gente põe esse ambiente de OT dentro de uma modern stack, né? Então são duas diferentes verticais e às vezes você não vai conseguir colocar. E aí? Não, perfeito. É um desafio tremendo, né? Porque é bem o cenário que você trouxe. Então a gente, por um lado, a gente tem hardwares, a gente tem plantas de industriais que elas são feitas para durar 30, 40, 50 anos de forma ininterrupta. Se interrompe antes disso, não dá ROI à própria construção da planta. Então a gente tem esse desafio de estar trabalhando hoje, falando em segurança do ambiente industrial, do ambiente onde ele é core business da empresa. E você tem essa questão, né? É um ambiente que normalmente ele é feito por engenheiros, tá? Focado simplesmente na atividade, no fim da atividade, e sem muito a questão dos cenários, como é que eu posso falar aqui, os cenários paralelos, né? Ele pensa, não, eu tenho que executar essa atividade, ele faz essa atividade, mas acaba não gerando as vertentes do lado. Então esses são os pontos. Um dos desafios que é muito legal quando a gente fala na parte de OT, com essa questão de trabalhar com ambientes muito datados, né, de 1990, 2000 e assim por diante, nessa linha, é justamente essa questão de como é que a gente gera, como é que a gente discute a proteção em cima deles, né? Muitas das vezes existe a possibilidade da gente falar em troca de equipamento, mas dependendo do equipamento são investimentos multimilionários. Então você acaba tendo que achar outras formas de proteger esse ambiente, seja através de segmentação, seja através de monitoramento, porque a gente sabe que um dia a gente vai ter um incidente, seja em OT, seja em IT e tudo mais, mas a gente sempre fala que a resposta, o tempo de resposta é muito importante, então a gente adiciona monitoramento nesse cenário. Então é o desafio que a gente tem hoje em dia quando a gente fala de OT nesse cenário, é algo nessa linha. Tá? É muito interessante o que você falou, porque voltando 30 anos atrás ou 40 anos atrás, as pessoas não tinham perspectiva, né, talvez de colocar a cibersegurança ou a segurança nesses devices ou nesses applications. Então, passando nisso aí, aliás, os engenheiros também de repente não estão mais disponíveis, se aposentaram. Então a mão de obra para suportar algo que não tem mais nem suporte, torna-se uma coisa crítica, dependendo também da operação que efetue. Então, assim, um tema que foi muito interessante em Londres foi que se um dos transformadores que foi feito numa certa época parar, você não tem mais mão de obra para consertar. E aí? Quanto tempo a gente vai trocar? Se a gente troca? E também você tem que, como um BISO, você tem que pôr isso na ponta do lápis. Então, Perfeito. O quanto é financeiramente viável trocar e quando vai ser trocado e, aliás, sem parar a operação. Perfeito, perfeito. Como que a gente condiz isso ao negócio para que o negócio aprove e que possa mover, não é nesse sentido. E esse é justamente o ponto onde a gente entra muito nessa discussão. Vale a pena eu falar em substituição de equipamento ou vale a pena eu falar em alguma forma de mitigar o risco da ferramenta através utilizando outras ferramentas, outros artefatos nessa linha, né? Então, falar de segmentação de infraestrutura, falar de monitoração, falar de proteção de alguma máquina específica que comanda ela. Até pegando o cenário que você falou de 30, 40 anos atrás, né? Quando a gente falava nessa parte de automação, de linha de produção em geral, era sempre pensado que era algo isolado, né? Então eu criava uma fábrica que criava uma linha de produção, ela fabrica e acabou, né? Eu tinha um software fazendo a questão do supervisório, que faz toda a parte de análise daquele equipamento quando a gente já começa a ter a automação em si, né? Mas ele ficava ali isolado.
cerca, sei lá, de 5, 10 anos para cá, a gente começou a integrar os dois universos, né? Pega esse ambiente que estava completamente isolado, integra ele dentro de TI para você começar a ter a parte de estatística, previsibilidade, a parte de começar a trazer a parte de engenharia avançada dentro da linha de produção, né? Então, esse foi um ponto que é bem complexo, que acabou trazendo esse vetor de ataque para esse tipo de ambiente, porque até então ele era um ambiente isolado, ou seja, para eu ter algum tipo de problema lá, a pessoa que tinha que estar em loco. Hoje em dia a gente começa a ter essa conectividade, então a gente tem que trazer essa questão de como é que eu consigo falar em proteção desse ambiente? Vou falar em substituição? Está no tempo desse hardware? Eu estou em 15 anos do hardware, mas ele é um hardware para durar 20, 30 anos. Não vale a pena porque não deu o ROI dele ainda. Então, como é que a gente faz? Vamos falar de segmentação, vamos falar de isolar o supervisório, isola esse ambiente inteiro, adiciona uma monitoração. Então, são esses desafios que a gente acaba tendo no dia a dia quando a gente fala desse tipo de ambiente. Rodrigo, obrigado pelo bate-papo, obrigado pela lição sobre OT e as dificuldades, né, de controlar um ambiente legado. Aliás, a dificuldade que todos enfrentamos. Com certeza. E obrigado por estar com a gente. Eu quem agradeço, Rafael. Muito obrigado a todos os ouvintes que estão aqui com a gente. Uma boa noite para todos. Valeu, Rafael. Um abraço. Obrigado. Bom, estamos aqui com mais um Cyber Talks, o Endrigo Antonini. Endrigo, obrigado por estar com a gente. Seja bem-vindo. Eu quem agradeço, Rafael. Vamos conversar sobre OT Security, né? Bom, com certeza. Eu acho que a gente até bateu um papo e acho que para compartilhar com todos que gostam, né, do nosso canal, explicar um pouco mais, né, do conceito de OT. Aliás, vem-se muito lá atrás, no que eles criavam um conceito de OT que durasse 30 anos, 40 anos, sem um conceito de nenhuma de segurança. Não existia o fator, né, de estratégia pensando que a segurança tornaria hoje o que se tornou. Então hoje a gente está apagando o incêndio e também movendo para novas tecnologias. Só que como que a gente põe esse ambiente de OT dentro de uma modern stack, né? Então são duas diferentes verticais e às vezes você não vai conseguir colocar. E aí? Não, perfeito. É um desafio tremendo, né? Porque é bem o cenário que você trouxe. Então a gente, por um lado, a gente tem hardwares, a gente tem plantas de industriais que elas são feitas para durar 30, 40, 50 anos de forma ininterrupta. Se interrompe antes disso, não dá ROI à própria construção da planta. Então a gente tem esse desafio de estar trabalhando hoje, falando em segurança do ambiente industrial, do ambiente onde ele é core business da empresa. E você tem essa questão, né? É um ambiente que normalmente ele é feito por engenheiros, tá? Focado simplesmente na atividade, no fim da atividade, e sem muito a questão dos cenários, como é que eu posso falar aqui, os cenários paralelos, né? Ele pensa, não, eu tenho que executar essa atividade, ele faz essa atividade, mas acaba não gerando as vertentes do lado. Então esses são os pontos. Um dos desafios que é muito legal quando a gente fala na parte de OT, com essa questão de trabalhar com ambientes muito datados, né, de 1990, 2000 e assim por diante, nessa linha, é justamente essa questão de como é que a gente gera, como é que a gente discute a proteção em cima deles, né? Muitas das vezes existe a possibilidade da gente falar em troca de equipamento, mas dependendo do equipamento são investimentos multimilionários. Então você acaba tendo que achar outras formas de proteger esse ambiente, seja através de segmentação, seja através de monitoramento, porque a gente sabe que um dia a gente vai ter um incidente, seja em OT, seja em IT e tudo mais, mas a gente sempre fala que a resposta, o tempo de resposta é muito importante, então a gente adiciona monitoramento nesse cenário. Então é o desafio que a gente tem hoje em dia quando a gente fala de OT nesse cenário, é algo nessa linha. Tá? É muito interessante o que você falou, porque voltando 30 anos atrás ou 40 anos atrás, as pessoas não tinham perspectiva, né, talvez, de colocar a cibersegurança ou a segurança nesses devices ou nesses applications. Então, passando nisso aí, aliás, os engenheiros também, de repente, não estão mais disponíveis, se aposentaram. Então, a mão de obra para suportar algo que não tem mais nem suporte, torna-se uma coisa crítica, dependendo também da operação que efetue.
Então, assim, um tema que foi muito interessante em Londres foi que se um dos transformadores que foi feito numa certa época parar, você não tem mais mão de obra para consertar. E aí? Quanto tempo a gente vai trocar? Se a gente troca... E também você tem que, como um BISO, você tem que pôr isso na ponta do lápis. Então, o quanto é financeiramente viável trocar e quando vai ser trocado. E, aliás, sem parar a operação. Perfeito. Como que a gente condiz isso ao negócio para que o negócio aprove e que possa mover, não nesse sentido. E esse é justamente o ponto onde a gente entra muito nessa discussão. Vale a pena eu falar em substituição de equipamento ou vale a pena eu falar em alguma forma de mitigar o risco da ferramenta através de utilizando outras ferramentas, outros artefatos nessa linha, né? Então, falar de segmentação de infraestrutura, falar de monitoração, falar de proteção de alguma máquina específica que comanda ela. Até pegando o cenário que você falou de 30, 40 anos atrás, né? Quando a gente falava nessa parte de automação, de linha de produção em geral, era sempre pensado que era algo isolado, né? Então eu criava uma fábrica que criava uma linha de produção, ela fabrica e acabou, né? Eu tinha um software fazendo a questão do supervisório, que faz toda a parte de análise daquele equipamento quando a gente já começa a ter a automação em si, né? Mas ele ficava ali isolado. Cerca, sei lá, de 5, 10 anos para cá, a gente começou a integrar os dois universos, né? Pega esse ambiente que estava completamente isolado, integra ele dentro de TI para você começar a ter a parte de estatística, previsibilidade, a parte de começar a trazer a parte de engenharia avançada dentro da linha de produção, né? Então, esse foi um ponto que é bem complexo, que acabou trazendo esse vetor de ataque para esse tipo de ambiente, porque até então ele era um ambiente isolado, ou seja, para eu ter algum tipo de problema lá, a pessoa que tinha que estar em loco. Hoje em dia a gente começa a ter essa conectividade, então a gente tem que trazer essa questão de como é que eu consigo falar em proteção desse ambiente? Vou falar em substituição? Está no tempo desse hardware? Eu estou em 15 anos do hardware, mas ele é um hardware para durar 20, 30 anos. Não vale a pena porque não deu o ROI dele ainda. Então, como é que a gente faz? Vamos falar de segmentação, vamos falar de isolar o supervisório, isola esse ambiente inteiro, adiciona uma monitoração. Então, são esses desafios que a gente acaba tendo no dia a dia quando a gente fala desse tipo de ambiente. Rodrigo, obrigado pelo bate-papo, obrigado pela lição sobre o TI, as dificuldades, né, de controlar um ambiente legado. Aliás, a dificuldade que todos enfrentamos. Com certeza. E obrigado por estar com a gente. Eu quem agradeço, Rafael. Muito obrigado a todos os ouvintes que estão aqui com a gente. Uma boa noite para todos. Valeu, Rafael. Um abraço. Obrigado.